O que os registros oficiais não contam sobre o Templo de Salomão vai muito além do que você imagina. Enquanto o mundo conhece a versão sanitizada desta maravilha, um local sagrado de oração e sacrifícios, a realidade era infinitamente mais complexa e surpreendente. Estamos falando de um complexo onde 1000 mulheres disputavam o favor de um rei através de artes ancestrais de sedução, onde rituais místicos aconteciam em câmaras secretas e onde forças sobrenaturais eram supostamente comandadas através de um anel mágico. Por trás da fachada religiosa, desenrolava-se um drama político e sensual que rivalizava com qualquer série moderna. Textos antigos como O Testamento de Salomão e relatos de historiadores como Flávio Josefo revelam detalhes íntimos que foram deliberadamente omitidos das narrativas populares. Prepare-se para descobrir como era realmente viver no epicentro do poder, da sensualidade e do mistério no mundo antigo. Por volta de 957 a.C., no Monte Moriá, em Jerusalém, erguia-se uma estrutura que desafiava todos os padrões arquitetônicos da época. O Templo de Salomão não era apenas um edifício religioso, era o epicentro de uma civilização inteira, uma declaração de poder que custou o equivalente a bilhões de dólares em valores atuais. Durante 7 longos anos, mais de 180.000 homens trabalharam incansavelmente para criar o que seria considerado a 8ª maravilha do mundo antigo. As dimensões eram impressionantes. O santuário principal media 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Mas o que realmente deixava os visitantes sem fôlego eram os materiais utilizados. Cedros inteiros vindos diretamente do Líbano eram transportados por centenas de quilômetros, enquanto blocos de pedra tão gigantescos eram cortados e movidos que até hoje os engenheiros se perguntam como isso foi possível com a tecnologia da época. O que mais impressionava era o revestimento dourado que cobria literalmente tudo. Do chão ao teto, cada centímetro das paredes internas brilhava com ouro puro. Querubins colossais, esculpidos em madeira de oliveira e cobertos de ouro, guardavam o Santo dos Santos com suas asas estendidas. No átrio dos sacerdotes, pedras raras e preciosas formavam um mosaico que refletia a luz como um caleidoscópio divino. A entrada era marcada por 2 colunas monumentais, Jaquim e Boaz, que simbolizavam não apenas a estabilidade arquitetônica, mas toda a força espiritual e política do reino. Estas colunas se tornaram lendárias, e sua simbologia influenciaria gerações de construtores e místicos pelos próximos milênios. Mas como funcionava realmente o dia a dia neste complexo sagrado? Salomão criou um sistema administrativo que seria considerado revolucionário mesmo pelos padrões modernos. Ele estabeleceu 24 divisões de sacerdotes que se revezavam em turnos rotativos, garantindo que o serviço sagrado nunca cessasse, nem mesmo por um momento. Era uma operação contínua, funcionando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Cada divisão tinha suas responsabilidades específicas. Alguns cuidavam dos sacrifícios matinais, outros dos vespertinos. Havia sacerdotes especializados em diferentes tipos de oferendas, cada um conhecendo perfeitamente os rituais exigidos para cada ocasião. Os levitas, uma classe específica de servos sagrados, realizavam a limpeza diária com uma precisão que lembraria uma operação militar moderna. A música era parte fundamental desta operação. Músicos habilidosos, com harpas, símbolos e trombetas, criavam uma atmosfera que os visitantes descreviam como celestial. Estes não eram músicos amadores. Eram profissionais treinados desde a infância, capazes de improvisar harmonias complexas e tocar por horas sem interrupção. Nos pátios externos, um verdadeiro mercado sagrado funcionava diariamente. Mercadores autorizados vendiam animais para sacrifício, cordeiros, pombos, bois, todos passando por uma rigorosa inspeção sacerdotal. Qualquer defeito, por menor que fosse, desqualificava o animal. Esta inspeção era tão minuciosa que veterinários modernos ficariam impressionados com a precisão diagnóstica dos sacerdotes da época. Um dos aspectos mais fascinantes da vida no templo era o complexo sistema hidráulico.
Aquedutos engenhosamente construídos garantiam um fornecimento constante de água, essencial não apenas para a limpeza, mas para os elaborados rituais de purificação que precediam qualquer atividade sagrada. O Mar de Bronze, um reservatório colossal sustentado por 12 bois de bronze perfeitamente esculpidos, continha água suficiente para suprir todas as necessidades diárias do complexo. Este não era apenas um tanque de água, era uma obra de arte hidráulica que demonstrava o conhecimento avançado dos engenheiros da época em princípios que só seriam redescobertos séculos depois. Os preparativos diários eram uma sinfonia de atividades coordenadas. Padeiros especializados preparavam o pão da proposição em fornos construídos especificamente para esta finalidade, seguindo receitas que eram guardadas como segredos de Estado. Perfumistas misturavam o incenso sagrado seguindo uma fórmula tão secreta que sua composição exata permanece um mistério até hoje. Antes de iniciar qualquer dever sagrado, os sacerdotes passavam por um ritual meticuloso de purificação. Eles se banhavam em águas específicas, vestiam roupas de linho branco que eram tecidas, seguindo padrões exatos, e cada peça tinha um significado simbólico profundo. Nada era deixado ao acaso. Cada gesto, cada movimento tinha um propósito sagrado. No centro de toda esta atividade ficava o local mais sagrado e misterioso de todo o complexo, o Santo dos Santos. Era um cubo perfeito de 10 metros de lado, uma geometria que não foi escolhida por acaso. Esta proporção cúbica representava a perfeição divina e influenciaria a arquitetura sagrada por milênios. Apenas o sumo sacerdote podia entrar neste local, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O que acontecia lá dentro era um mistério guardado a 7 chaves. Sabia-se que a Arca da Aliança estava guardada neste local, mas os detalhes exatos dos rituais realizados eram conhecidos apenas por uma pessoa em todo o reino. As paredes do Santo dos Santos eram cobertas com ouro da mais alta qualidade, e querubins gigantescos de madeira dourada guardavam este espaço sagrado. A luz que entrava era filtrada de tal forma que criava uma atmosfera única, descrita pelos poucos que tiveram acesso como algo sobrenatural. Enquanto o templo funcionava como o coração espiritual do reino, uma realidade completamente diferente se desenrolava nos aposentos reais. O harém de Salomão não era apenas um lugar de prazer pessoal, era um centro de poder político onde viviam 1000 mulheres, 700 esposas reais e 300 concubinas. Cada uma delas representava uma aliança estratégica com reinos distantes, transformando o harém em um verdadeiro ministério das relações exteriores. A diversidade cultural era impressionante. A filha do faraó egípcio ocupava a posição mais prestigiosa, vivendo em aposentos que rivalizavam com qualquer palácio real da época. Princesas de Moabe traziam conhecimentos ancestrais sobre perfumes e cosméticos que eram guardados como segredos comerciais. Mulheres sidônias eram famosas por suas habilidades em tecelagem, especialmente na produção da púrpura real, uma cor tão valiosa que apenas a realeza podia usá-la. O harém funcionava como uma cidade em miniatura com sua própria hierarquia complexa. Esposas reais viviam em pavilhões luxuosos nos andares superiores, enquanto concubinas ocupavam aposentos nos níveis inferiores. Cada mulher tinha seu próprio selo real e podia conduzir negócios independentes, uma liberdade econômica que era revolucionária para a época. Escribas especializados mantinham registros meticulosos de cada esposa e concubina, incluindo sua origem, os dotes que trouxeram, os filhos que geraram, e até mesmo suas preferências pessoais e habilidades especiais. Estes registros eram guardados em arquivos que funcionavam como uma base de dados primitiva, mas extremamente eficiente. Quando uma mulher era escolhida para passar a noite com o rei, começava um ritual de preparação que durava o dia inteiro e que revelava conhecimentos sobre beleza e sedução que eram passados de geração em geração. O processo começava antes do amanhecer e envolvia uma sequência de 7 banhos diferentes, cada um com óleos perfumados específicos. Mirra para a sensualidade, aloés para a suavidade da pele, cássia para o perfume duradouro,
e canela para despertar os sentidos. Os cabelos eram lavados com uma mistura secreta de óleos aromáticos que deixavam um perfume sutil, mas marcante. A pele era tratada com uma combinação de mel, leite de cabra e óleos essenciais que a deixavam sedosa ao toque. As unhas eram cuidadosamente pintadas com rena em padrões que tinham significados específicos. A escolha das vestes era uma arte em si mesma. Tecidos eram selecionados não apenas por sua beleza, mas por como se movimentavam, como refletiam a luz, como realçavam as formas do corpo. Joias eram escolhidas por sua beleza, mas também por seu significado simbólico. Cada pedra preciosa tinha um poder atribuído. O quarto real era preparado como um cenário teatral. Incensários de ouro exalavam fragrâncias que criavam uma atmosfera quase hipnótica. Músicos tocavam melodias suaves inspiradas no que mais tarde seria conhecido como o Cântico dos Cânticos. Dentro do harém, existia uma competição sutil, mas intensa, pela atenção e favor do rei. As mulheres, vindas de culturas diversas, compartilhavam e guardavam conhecimentos ancestrais sobre ervas, danças, conversação e artes da sedução. As egípcias eram mestras em danças do ventre que hipnotizavam os espectadores. As fenícias dominavam a perfumaria como ninguém. As moabitas criavam canções de amor que tocavam a alma. Alianças complexas se formavam e se desfaziam constantemente. Servas se tornavam peças fundamentais neste jogo de poder, carregando mensagens secretas, observando movimentações, relatando conversas. Presentes eram trocados com significados ocultos. Uma flor podia significar aliança, uma joia podia representar uma ameaça velada. Apesar de ter 1000 mulheres, os registros bíblicos mencionam apenas um filho reconhecido de Salomão, Roboão. Historiadores modernos acreditam que dezenas de outros príncipes e princesas nasceram, mas por razões políticas não foram oficialmente reconhecidos. Esta política de reconhecimento seletivo criava tensões internas que eventualmente contribuiriam para a fragmentação do reino. O palácio se tornou um verdadeiro caldeirão religioso. Cada esposa estrangeira trouxe seus próprios deuses, rituais e tradições. Salomão, inicialmente por necessidade diplomática e depois por genuína curiosidade, começou a participar desses cultos diversos. Altares para deuses estrangeiros foram construídos, rituais pagãos foram praticados dentro do próprio complexo real. Esta miscigenação religiosa teve um impacto devastador na fé do povo. Sacerdotes e profetas começaram a enviar avisos cada vez mais urgentes sobre as consequências espirituais desta apostasia. O rei que tinha construído o templo mais sagrado da história estava, paradoxalmente, contribuindo para a erosão da própria fé que o templo representava. Mas existe outro aspecto da vida de Salomão que poucos conhecem e que textos antigos descrevem em detalhes fascinantes. Tratam-se dos poderes sobrenaturais que ele supostamente possuía, centrados em um artefato misterioso conhecido como o Anel de Salomão. Este anel, segundo antigas descrições, era gravado com o nome sagrado de Deus e permitia a Salomão comandar espíritos e demônios. Não estamos falando de superstições primitivas. Textos respeitados da antiguidade, incluindo o Testamento de Salomão, descrevem detalhadamente como o rei usava estas forças sobrenaturais. Na construção do próprio templo, relatos afirmam que Salomão comandava demônios para mover as pedras colossais e as vigas maciças de cedro. Forças invisíveis trabalhavam durante a noite, completando em horas o que levaria dias para centenas de homens realizarem. Os próprios demônios eram forçados a servir na corte real, atuando como mensageiros entre dimensões ou revelando segredos da natureza. Como disse Albert Einstein, o mistério é a coisa mais bela que podemos experimentar. É a fonte de toda a arte e ciência verdadeiras. Salomão parecia ter acesso a mistérios que transcendiam as limitações humanas normais. O Testamento de Salomão descreve sessões onde o rei interrogava estas entidades espirituais
aprendendo seus nomes verdadeiros, seus poderes específicos e suas fraquezas. Este conhecimento era cuidadosamente registrado em livros que se tornaram lendários nos círculos místicos, influenciando tradições esotéricas por milênios. Manter este estilo de vida extraordinário exigia recursos imensos. O tesouro real, mesmo sendo o mais rico do mundo conhecido, começou a mostrar sinais de esgotamento. O sistema tributário precisou ser drasticamente aumentado, gerando ressentimento crescente entre as tribos que sustentavam o reino. As intrigas no harém se intensificaram conforme Salomão envelhecia. Rumores de conspirações circulavam pelos corredores do palácio. Diferentes facções se formavam em torno de diferentes príncipes, cada uma esperando influenciar a sucessão. A diversidade cultural que tinha sido uma força se tornou uma fonte de divisão. O templo continuava funcionando magnificamente, mas as fundações espirituais do reino estavam sendo corroídas pela própria grandeza que Salomão tinha criado. A mesma sabedoria que o tornara famoso em todo o mundo conhecido se tornou, paradoxalmente, a fonte de sua eventual queda. Apesar de todo o poder sobrenatural que supostamente possuía, Salomão permaneceu humilde diante de Deus, entendendo que seu domínio sobre forças espirituais vinha apenas do Altíssimo. Mas esta humildade espiritual contrastava dramaticamente com o orgulho temporal que crescia dia após dia em seu coração. A vida no Templo de Salomão representa um dos períodos mais fascinantes e complexos da história humana. Era um lugar onde o sagrado e o profano coexistiam, onde a sabedoria divina se misturava com ambições humanas, onde a beleza arquitetônica refletia tanto aspirações espirituais quanto demonstrações de poder temporal. Hoje, quando visitamos as ruínas arqueológicas ou lemos os relatos antigos, podemos apenas imaginar a magnificência daquela época. Mas uma coisa é certa: a influência daqueles anos extraordinários continua moldando nossa compreensão sobre poder, fé, sabedoria e as complexidades da natureza humana. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.